Muito boa tarde a todos. No Rota 22 desta terça-feira, ao falarmos sobre a gravíssima situação de falta de segurança pública, dissemos que nada está perdido, como realmente não está. Porque o cidadão também pode dar a sua contribuição, cobrando das autoridades a garantia dos seus direitos constitucionais. No entanto, há algo mais a fazer para que possamos vislumbrar a perspectiva de vivermos dias melhores. Eu acredito nisso particularmente. No dia a dia não percebemos, mas muito podemos fazer para que crianças, adolescentes e jovens também não caiam nas mãos do crime organizado. Por mais que seja difícil a convivência nas comunidades pobres, nas favelas, você que é mãe de família, dona de casa, pode educar seus filhos na mais estrita vigilância, acompanhando cada momento da vida dos seus rebentos. Muitos meninos se tornam criminosos em busca do que não encontram no ambiente do seu lar, no convívio com seus pais e com seus irmãos. Pode ser que estas palavras soem como uma fantasia do Marcos Lima, bem distante do que ocorre na rotina de nossas cidades, mas não é uma fantasia, não. Acredite, tudo começa justamente na falta deste acompanhamento dos pais. Meninos e meninas que dispõem do mínimo de afeto para o seu desenvolvimento não fazem isso, mas os que não dispõem disso vão cobrar da sociedade o que não receberam dos seus pais. E a cobrança ocorre da pior forma possível, por meio de assaltos, latrocínios, homicídios. Isso é uma cobrança. Dia desses, no conteúdo de uma das nossas reportagens, você deve lembrar disso. Constava a participação de um adolescente daqueles que se julga irrecuperável. Ele mesmo se julga irrecuperável. Nas palavras dele, o resumo da revolta e da crueldade de quem da vida só recebeu maus tratos e violência. Ele disse textualmente, abre aspas, tô aqui para roubar, destruir e matar. Lembra disso? Um adolescente, tô aqui para roubar, destruir e matar. Fecha aspas. Eis, portanto, a consequência da falta que faz o carinho e o afeto de pai e mãe presentes. Nós podemos mudar esta triste realidade, nós podemos. A partir de agora, você que mora na periferia, olhe para os seus filhos, veja como estão sendo criados. Não espere só pelo governo, Entra governo, sai governo, é deposto governo, deposto presidente da República, não importa. Olhe para os seus filhos. Faça também a sua parte, afinal de contas, a maior responsabilidade pela vida deles recai sobre os ombros de quem os gerou, pai e mãe. Façamos hoje a nossa parte e com absoluta certeza veremos dias melhores no amanhã que está por vir. Agora são 17h36 na Grande Fortaleza. Acompanhe agora comigo os destaques do programa de hoje. Maníaco de Paracuru é preso em Trairi. Ele é acusado de estuprar, torturar e ameaçar a mulher de 32 anos. A vítima chegou a perder a esperança de sair do cárcere privado. Eu vinha no caminho, aí ele me abordou, me amarrou, botou a corda no meu pescoço e me puxou logo para dentro de casa, amarrada, e foi logo fazendo tudo comigo, tudo que ele tinha direito comigo. E era todo tempo dizendo que ia me matar e eu não ia escapar daquela de jeito nenhum. Tudo que ele não tinha direito, né? Ele não tinha direito nenhum. A polícia investiga o envolvimento do maníaco no desaparecimento de outra jovem no município. Ele teria dito à última vítima que ela faria companhia à mulher que ele já havia matado. No depoimento dela, nas declarações, ela afirma que durante o cativeiro, né, em meio às agressões, ele comentou que iria matá-la e que já havia feito isso com outras mulheres, né, e que uma dessas mulheres, ele citou o nome de uma jovem que já estava sendo apurado aqui, o desaparecimento dessa jovem no município de Paracuru. Rua das Flores, no Tabapuá, em Caucaia, vira área de crime. Um jovem, 24 anos, natural do estado de Roraima, foi executado no local.
Morava aqui nas proximidades, em uma comunidade aqui vizinha de onde nós estamos, né? E ninguém sabe exatamente o que teria motivado o crime. Apenas que esse rapaz já tinha se envolvido com alguns crimes anteriores, ninguém soube informar exatamente que tipo de, né, circunstância ele havia se envolvido, mas que isso sim teria motivado essa situação. Idoso morre em colisão frontal na BR-222 em Caucaia. Ele teria invadido a contramão e o condutor do caminhão não conseguiu evitar o acidente. Vindo na minha mão aqui, no meu sentido certo, de repente esse cara passou para a contramão em alta velocidade. Quando eu deixei dele já beirando o acostamento lá, eu passei para a contramão para defender ele, tentando passar entre o acostamento e ele na outra mão. Quando eu vou passando, quando eu vou entrando, ele puxa de uma vez para a mão dele de novo. Quando ele puxa de uma vez, já em cima do caminhão, eu peguei ele de cheio e saiu levando na frente. A adolescente de 14 anos morre atropelado por trem na Via Expressa. Ele estaria brincando de surfar em cima de um dos vagões. Os familiares o reconheceram por conta das mãos e por conta da roupa desse rapaz e também por esse rapaz, o Carlos Henrique, já praticar essa modalidade desde os 10 anos de idade. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. Estamos começando mais um Rota 22, é claro, contando com a sua audiência, com a sua companhia. 31 de agosto de 2016, esta data entrou para a história do país. Essa data entrou para a história política do país. Neste dia, a primeira presidente eleita pelo povo foi deposta num processo de impeachment, conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. A presidente Dilma Rousseff, que já havia sido afastada por conta desse processo por crime de responsabilidade, nesse dia sofreu seu impedimento final. Foi afastada definitivamente, perdeu o mandato de presidente da República. A primeira mulher eleita presidente perdeu o seu poder, perdeu o seu mandato exatamente hoje. E aqui eu quero conclamar todo o povo do Ceará e quem esteja nos assistindo fora do Ceará, todo o país, para que nos unamos. Nos unamos. A gente pôde perceber, pôde testemunhar uma divisão do país nesses meses que transcorreu esse processo de impeachment. Acho que foram mais de 9, 10 meses. Alguns contra, outros a favor do impeachment. A verdade é que houve uma divisão. Agora é o momento de nos unirmos em prol deste imenso país. Os nossos votos que agora o presidente, então presidente interino e agora empossado presidente da República, Michel Temer, possa de fato tomar as providências que exigem a economia, a política e toda a sociedade brasileira. Medidas realmente eficazes para que possa o país voltar a crescer, para que possa o país de dimensões continentais possa assumir a sua condição de grande potência mundial. Possa novamente crescer como vinha crescendo em anos anteriores. Que nós possamos voltar à nossa normalidade, que a economia volte a andar, que o desemprego possa diminuir. Mais de 11 milhões de pessoas estão amargando o cruel desemprego, estão nas filas a mendigar uma vaga de trabalho, uma oportunidade no mercado. Muitas empresas fecharam, muitos comércios cerraram suas portas porque não suportaram a recessão econômica, a economia parada. Nós esperamos, como brasileiros que somos, como amantes deste país, nós esperamos que, a partir de hoje, nós possamos dar um novo rumo à nossa história. Um novo rumo. Vamos olhar para o passado como uma grande lição, como algo para nos ensinar, para que aprendamos. Mas vamos
focar nossa intenção exatamente agora, no presente. E que o presidente Michel Temer possa realmente conduzir esse país para a prosperidade, para o crescimento econômico. E que esse crescimento econômico chegue absolutamente em todos os lares, beneficiando a grande maioria da população. Não há sentido no desenvolvimento econômico num país se ele não beneficia a maioria do seu povo. O desenvolvimento econômico de um país não pode ficar restrito a uma casta social, a uma camada social. Ele tem que ser dividido, repartido realmente para todo o país, para todo brasileiro. Esses são os nossos votos nesse 31 de agosto. Hoje entra para a história, uma data histórica, uma data que entrou para a história política do nosso amado e imenso Brasil. Na manhã desta quarta-feira, mais uma fuga foi registrada na Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Dessa vez, 8 presos conseguiram escapar depois de arrombar o cadeado de uma das celas. Acompanhe comigo, vamos lá. Movimentação intensa do lado de fora da Delegacia Metropolitana de Maracanaú na manhã desta quarta-feira. Nossa equipe de reportagem veio até aqui após receber a informação de que teria acontecido uma fuga de presos aqui da delegacia. Ao chegarmos aqui no local, nos deparamos com essa situação. Vários familiares de presos na porta da unidade à procura de mais informações sobre o que teria acontecido aqui. De acordo com informações repassadas por policiais civis que preferiram não gravar a entrevista, 8 detentos fugiram pela porta da frente da delegacia. A fuga aconteceu no início da manhã, logo depois do lanche e na hora da troca de plantão. Segundo os policiais, os presos conseguiram forçar o cadeado de uma das celas, que inclusive já estava danificado. O cadeado seria menor do que o apropriado para a cela. E então, os detentos saíram correndo pela porta da frente. Um dos detentos foi recapturado por policiais militares, o nome dele é Francisco Emerson, e nós conversamos com o subtenente Nunes, da 2ª Companhia do 2º Batalhão, que nos contou como foi que ele recapturou o Francisco Emerson. Nós tivemos aqui informações, logo depois que viemos ao local, pegar todas as informações aqui com nossos companheiros aí, e passaram para a nossa viatura, como também a viatura do Sargento Gleidson e a 2ª Seção, saímos em campo e localizamos a casa do pai dele e em seguida, o pai dele nos informou onde é que ele poderia estar. Foi até lá com a gente e o elemento estava lá, trouxemos. Deu um pouco de trabalho, que se escondeu dentro de uma caixa d'água. Tivemos que tirá-lo dentro da caixa d'água e trazê-lo até a delegacia novamente. A polícia já tem informações de onde os outros podem estar? Nós estamos averiguando aí com as outras viaturas aí, inclusive do batalhão de choque, do pessoal do FTA e as nossas viaturas aqui do Honda, para ver se a gente consegue localizar aqui. Tem muitas informações aqui, a gente está correndo atrás, para ver se até o final do expediente a gente conseguimos aqui localizá-los. A gente vai conversar agora com uma das esposas de um dos detentos aqui da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Ela que veio aqui à procura de informações sobre o marido. Por que a senhora acha que aconteceu essa fuga? Assim, aí tá muito lotado, aí tem mais de 40 pessoas e eu acho que tá acontecendo isso por causa da superlotação. Aí eles não têm para onde correr, aí estão fazendo fuga. Eu acho que eles deveriam transferir as pessoas que estão aí dentro. Por causa de 1, 2, todo mundo pega. Você conseguiu alguma informação sobre o seu esposo? Ele tá aí ou foi um dos que fugiu? Ele foi um dos que fugiram, mas ele já tá aí dentro. Eu acho que eles deveriam era dividir os presos, botar para presídio ou botar para alguma coisa, porque aí tá muito lotado. Tem gente subindo na cela, todo mundo tá dormindo em pé. Nem dormir, não dorme direito por causa que dorme e fica reservando. Um dorme, enquanto o outro tá dormindo, o outro fica em pé. Aí depois vai dormir, assim fica. Ok, então muito obrigada pelas informações. Esse então é o depoimento de uma das esposas aqui de um dos fugitivos, mas que acabou sendo recapturado pela polícia. A produção do Rota 22 teve acesso agora há pouco às imagens das câmeras de segurança da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Essas câmeras flagraram a fuga dos presos na manhã desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Acompanhe comigo, vamos lá. As imagens mostram aí, nitidamente, o portão, olha só, o momento em que os presos ganhavam o olho da rua. Delegacia Metropolitana de Caucaia. Portão da cela aberto, os detentos correndo, enfileirados. Olha só o desespero aí, em direção à saída do distrito. Alguns voltaram, né? Não quiseram fugir. Ou todos fugiram, olha só. Acho que todos fugiram, né? Aí o medo, né, de ser apanhado aí exatamente na porta da delegacia, né?
Mas foi realmente uma fuga. Agora, como é que acontece isso, né, gente? Como é que acontece isso? Quebraram um cadeado. Como é que o preso tem acesso a um cadeado? Porque todo mundo sabe, a gente, eu como repórter, como apresentador, a gente conhece esse ambiente aí de cela, o cadeado é inacessível, né? A tranca é inacessível exatamente aos detentos. Como é que eles conseguiram quebrar o cadeado? Se eles tinham acesso ao cadeado, seja de que forma fosse, havia então aí, desde o início, uma falha de estrutura da delegacia. Uma falha de estrutura. Bom, em nota, a Polícia Civil informou que um dos presos já foi recapturado e que diligências estão sendo realizadas no intuito de capturar os demais fugitivos. A forma como os detentos conseguiram realmente serrar esse cadeado, quebrar o cadeado, a polícia não informou. Deve investigar, né? Deve investigar. Houve facilitação? Ninguém sabe. Ninguém sabe se houve facilitação. Antigamente falava-se muito na questão de fugas. As fugas tinham um preço. Tinha um preço. O sujeito era subornado, recebia um valor e facilitava a fuga. Hoje em dia, tanta fuga, meu amigo, que não tem quem pague isso aí não, né? Não tem quem pague. Tem que dizer que fuga foi facilitada, porque hoje é tanta fuga, que é impossível a pessoa pensar que houve qualquer tipo de facilitação. Não é? Mas essa possibilidade também não deve ser descartada pela polícia nas suas investigações. Nós repetimos aí imagens da fuga dos detentos, Delegacia Metropolitana de Caucaia. Isso aconteceu na manhã desta segunda-feira, olha só. Manhã dessa segunda-feira, volta às 8 horas, 8h30 da manhã, olha só. Hoje, exatamente nessa segunda-feira, volta às 8h30 da manhã, 8h27 da manhã. Os presos fugiram. Olha, quem está preso quer fugir, não. Você sabia que isso daí isso aí não é crime? Fuga não é crime, não. Não há tipificação de fuga. Fuga não é crime, não. Eles vão responder, quando forem recapturados, por dano ao patrimônio público, por terem realmente danificado o patrimônio público. Mas a fuga em si não é crime. Não é crime. É uma falha do Estado. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação para reforçar as medidas de prevenção a acidentes, principalmente os acidentes que envolvem crianças. Os condutores são orientados a transportar os menores de idade de acordo com a lei, usando, além do cinto de segurança, itens como aquelas cadeirinhas no banco traseiro. Acompanhe comigo, vamos lá, isso é importante. A Operação Vida Longa é realizada em 30 de agosto por ser o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes com Crianças e Adolescentes. A operação foi instituída pela ONG Criança Segura em 2001. 30% das crianças que morrem em acidentes, no geral, elas morrem em consequência de acidentes de trânsito, ou seja, é a principal causa de mortes de crianças. E isso leva a Polícia Rodoviária Federal a aproveitar essa data para fortalecer a fiscalização e realizar uma campanha educativa com a população para orientar qual é a forma correta de transportar essas crianças. Dos 104 mortos em estradas federais no Ceará de janeiro a junho deste ano, 10% são crianças. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em 2016, 11 crianças morreram decorrentes de acidentes de trânsito e outras 27 ficaram gravemente feridas. Por isso a importância de fazer a orientação e prevenção para evitar novos acidentes. Algumas normas são importantes para evitar que um passeio acabe em tragédia. Sempre bom relembrar, né, como transportar as crianças, conforme a legislação. Entre 0 e 1 ano é ser transportada no bebê conforto. Entre 1 e 4 anos e meio nas cadeirinhas e a partir dos 4 anos e meio até os 7 anos no banquinho de elevação. Sempre as cadeirinhas, bebê conforto, a cadeirinha e o banco de elevação sempre também estando utilizando o cinto de segurança do veículo. Ainda é muito comum nós observarmos mães transportando seus bebês de colo no banco da frente. Não precisa nem ter um acidente, basta uma freada brusca do veículo que essa mãe, se ela também não estiver usando o cinto de segurança, ela vai esmagar o seu filho no painel do veículo. Isso é importante, viu, gente? Isso é muito importante. Isso aí não é questão só de você evitar multas, não. Isso aí é uma questão de segurança para o seu filho. Realmente, esses banquinhos, esses itens de segurança salvam vidas. Aqui no programa já mostramos acidentes, reportagens sobre acidentes em que a criança foi salva por conta do uso desse tipo de item de segurança. Mas deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei agora há pouco
que a fuga aconteceu na delegacia de Caucaia. Na verdade, a fuga foi na delegacia metropolitana de Maracanaú. Desculpa aí a minha falha, minha unicamente. Foi a delegacia metropolitana de Maracanaú que registrou fuga de presos da manhã desta segunda-feira. Minhas desculpas aí a Caucaia. Foi lá em Maracanaú, ok? Tá feita a correção. Olha, ontem nós falamos aqui no Rota com o superintendente adjunto do Detran sobre a portaria lançada pelo órgão que suspende as multas, olha só, suspende as multas para quem trafegar com os faróis desligados em rodovias estaduais, na área urbana, durante o dia. É claro, né, gente? Durante o dia. À noite tem que ligar mesmo. Durante o dia. Foi suspensa as multas, quem pagou vai ser reembolsado, né? E quem já foi multado, né? Quem já foi multado vai ser reembolsado. Vamos ver aí na reportagem, acompanhe comigo, vamos lá. A partir de agora, quem trafega com faróis apagados de dia em rodovias estaduais só será multado se estiver fora da zona urbana. Nós vamos fazer a fiscalização em caráter educativo e de orientação dentro do perímetro urbano das rodovias estaduais, tá? E fora do perímetro urbano, a fiscalização continua regular, com multa para quem não ligar os faróis durante o dia. A mudança na penalidade aconteceu porque muitos motoristas estavam ficando confusos sobre os locais em que realmente deveriam trafegar com os faróis acesos. Com a medida tomada pelo Detran do Ceará, quem já recebeu a multa por estar com os faróis apagados em uma CE que passe por dentro do perímetro urbano poderá ter a penalidade revertida em advertência. Ao invés de chegar na sua casa, uma multa, o Detran, por considerar essa medida mais educativa para o momento, tá? Onde há ainda incerteza no cumprimento da norma, o Código de Trânsito autoriza que seja convertida a penalidade de multa em advertência por escrito. E é isso que nós estamos fazendo. O prazo para este modelo de ação é indeterminado e deve durar enquanto os motoristas se acostumarem à lei. Até que a gente esteja seguro de poder exigir do condutor o cumprimento dessa norma, nós vamos permanecer com a fiscalização educativa. É importante lembrar que esta mudança só serve para rodovias estaduais. No caso das rodovias federais, ainda está vigente a penalidade relativa à infração média, mesmo em perímetro urbano. Olha, a Polícia Rodoviária Federal não está dispensando não, viu? O DENIT está dispensando não. Mas na verdade, deixa eu falar aqui para vocês, na verdade isso aí, essa decisão do Detran foi por conta de uma provocação do Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal recomendaram de que o Detran, os órgãos de trânsito, não deveriam multar. Não deveriam multar. Isso é um dos fatos. Não deveriam multar. Não é só por conta que o motorista está confuso quanto o local, não é só por isso. Houve uma posição firme de órgãos importantes como o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, em que eles se basearam para falar isso, para dizer, olha, os motoristas não devem multar nos perímetros urbanos ao trafegarem com o farol desligado durante o dia. Por quê? Porque tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal basearam na seguinte afirmativa, de que o Código Brasileiro de Trânsito considera que rodovia só existe na área rural. Não existe rodovia na área urbana. Quando a rodovia entra na área urbana, ela deixa de ser rodovia para ser avenida. Para ser avenida. Uma avenida. Não é mais rodovia. Então, para o Código Brasileiro de Trânsito, só há rodovia em áreas rurais. Tanto é que você ouviu aí o superintendente do Detran dizendo que na área rural, na zona rural, há penalidade, continua a penalidade. O motorista tem que trafegar com o farol ligado durante o dia, na área rural. Seja a CE 040, seja a CE 060, 085, na área rural, tem que trafegar com o farol ligado. A medida educativa, por tempo indeterminado, a partir de agora, é na área urbana dessas rodovias estaduais. Quanto às federais, atenção, gente, é bom ficar bem claro isso. Quanto às federais, quais são as federais? BR-116, BR-020, aqui do Ceará. BR-116, BR-020, BR-222, qual é a outra que corta aqui o Ceará? 222, 020... não, mas são cinco rodovias federais. As que chegam aqui em Fortaleza são a 020, a 222 e a 116, mas tem duas outras que cortam o interior do Ceará, que não chegam aqui em Fortaleza, que eu não me recordo agora. Mas são 5 rodovias federais. Nessas rodovias, gente, o motorista, alô meu amigo motorista, motociclista, motorista de ônibus, motorista de caminhão, tem que trafegar, mesmo nos perímetros urbanos, tem que trafegar com o farol ligado.
Isso até que aquelas modificações que estão sendo propostas a esta lei possam ser votadas e possivelmente sancionadas e tornem-se leis, né? Tornem-se medidas legais, modificações legais, e aí sim passa a não ter mais essa obrigatoriedade. Qual é a modificação? Há uma dessas modificações na legislação que diz que no perímetro urbano, a rodovia tanto estadual quanto a federal não deve haver essa exigência e que os órgãos de trânsito devem delimitar exatamente para o motorista avisar fim da área urbana, fim da área rural, entendeu? Deve estar delimitado isso. Isso deve estar especificado na lei. Mas essas medidas, essas modificações ainda estão sendo analisadas, estudadas pelo Congresso Nacional. Até lá, nas rodovias federais, continua a penalidade. Nas estaduais, apenas educativa, ou seja, ninguém vai ser multado. Então ficou claro, não é? Rodovia federal, meu amigo motorista, BR-116, 020, 222, liga o farol. Nas estaduais, não precisa ligar o farol. Mas, se quiser ligar também é bom, porque o motorista vai receber uma advertência, apenas uma advertência, não vai ser multado. E quem foi multado e pagou a multa deve recorrer, e é o Detran, ou se informar ao Detran, como ser ressarcido da multa. No município de Chorozinho, 2 homens foram presos após uma perseguição policial no distrito de Irmãozeira. Policiais militares receberam informação de um assalto ocorrido na rodovia de acesso ao município de Barreira. Passaram a diligenciar e localizaram a Hilux que havia sido roubada. Os ocupantes do veículo não obedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga. A perseguição culminou no capotamento do veículo e na captura dos suspeitos. Com eles, foram apreendidos 2 revólveres, sendo um de calibre 32 e outro de calibre 38, com 8 munições, além do veículo que havia sido roubado. Bom, vamos acompanhar agora o trânsito aqui no Rota 22, imagens ao vivo do nosso trânsito aqui em Fortaleza, nesse início de noite de quarta-feira, às 18 horas 2 minutos, desse 31 de agosto, que entrou para a história do Brasil. Você está vendo aí imagens ao vivo do trânsito no viaduto, onde já aconteceu um acidente. E esse viaduto aí, gente, olha, chamar a atenção. Essa muretazinha, esse grande rio que fica do lado aí do viaduto, pode não ser suficiente, viu, gente? Por quê? Porque é um viaduto que pode o motorista desenvolver uma velocidade mais alta. E é um viaduto que vem numa descida, como todo viaduto, e numa curva muito perigoso. Por quê? Porque o outro lado é mais baixo. Se o motorista perder o controle, o carro vai voar em cima do outro lado. Foi o que quase aconteceu ontem. O motorista perdeu o controle e por pouco não passou por outro lado, por sobre os outros veículos. Quer dizer, os órgãos de trânsito, no caso aí a prefeitura, a MC, deve tomar cuidado no sentido de reforçar ou aumentar a altura dessa mureta aí, para evitar que o motorista que vem aí alcoolizado, sei lá, irresponsável, desenvolvendo alta velocidade, ele perdeu o controle. Esse viaduto que você está vendo aí, esse novo viaduto, mas gente, tem um sentido, tem um detalhe. Esse viaduto aí, deixe-me ver, vai ser o sentido, porque o outro viaduto, tá bom, tá certo. Esse viaduto aí, que você está vendo no sentido vindo exatamente da BR-116, no sentido da Raul Barbosa, ele vai ser o contrário. Quando o outro lado estiver pronto, né? A mão vai ser o contrário, vai ser subindo. Aí não vai ter esse problema, é verdade. Não vai ter esse problema. Porque a mão descendo vai ser exatamente a outra, onde aconteceu aquele acidente. Não é? Então, eu acredito que sim. Então vamos esperar a obra terminar, para depois a gente fazer essa observação. Mas você, motorista, que se utiliza desse viaduto aí, tome muito cuidado, porque ontem aconteceu um acidente, por pouco não aconteceu uma tragédia. O motorista perdeu o controle e por muito pouco não passou por outro lado, atingindo outros veículos, né? Você está vendo movimentação intensa exatamente no outro sentido, como quem vai para a BR-116, movimento aí de carros congestionado. Essa é a Raul Barbosa. Vamos ver agora a Avenida Antônio Salles. Avenida Antônio Salles, ali bem ao lado da Praça da Imprensa, Chanceler Ayrton Queiroz, a Chanceler Edson Queiroz, onde ficam os estúdios da TV Diário, a Praça da Imprensa, trânsito muito movimentado, trânsito congestionado aí na Antônio Salles a essa hora, como é de praxe todos os dias acontecer exatamente isso. 6 horas, 5 minutos, início de noite desta quarta-feira, e atenção, veja nos próximos blocos do Rota 22. Maníaco do Paracuru, preso em Traíra, ele pode ter matado uma mulher, depois de
servir dela, depois de estuprar, violência sexual, depois matou. A polícia está desconfiando. Estuprou, torturou e ameaçou uma outra mulher de 32 anos. Por esse crime ele foi preso. Mas a polícia acredita que ele pode ter matado uma outra mulher e não foi pego. Não foi preso. E agora, por esse crime, foi preso. Daqui a pouquinho, no detalhe, você acompanha agora um trecho da reportagem que mostra a palavra do delegado. Acompanhe. Eu vinha no caminho, aí ele me abordou, me amarrou, botou a corda no meu pescoço e me puxou logo para dentro de casa, amarrada, e foi logo fazendo tudo comigo, tudo que ele tinha direito comigo. E era todo tempo dizendo que ia me matar e eu não ia escapar daquela de jeito nenhum. Agora você vai ver o caso que chocou a população do município de Paracuru. Atenção, principalmente para as mulheres. Atenção. Um caseiro está sendo acusado de praticar um estupro, praticar torturas sob ameaças de morte contra uma mulher de 32 anos. Ele manteve essa mulher em cárcere privado na casa onde trabalhava. O crime aconteceu no último sábado na localidade de Maleda. Foram cerca de 19 horas, essa jovem mulher de 32 anos nas mãos do estuprador. 19 horas. Quase um dia inteiro, quase 24 horas. Foram 19 horas de sofrimento, de sufoco, de terror. Você imagina aí o pânico que essa mulher viveu. Até que o agressor dormiu, foi Deus, né? Dormiu e a vítima conseguiu fugir. Edilson Soares Pereira, 46 anos, foi preso em Trairi. Ele nega os crimes e diz que a relação sexual teve o consentimento da mulher. Claro que ela nega isso, é claro que essa é a história dele. Para a polícia, o homem sem parentes próximos ou residência fixa pode ser inclusive responsável pelo desaparecimento de outra mulher. Francisca Adriana Pereira, procurada no município há mais de um mês. Acompanhe a reportagem comigo, de Leabel Monteiro. Vamos lá. Esta é a Delegacia de Polícia Civil do município de Paracuru, local onde foi dado a entrada este caso, a prisão do Edilson Soares Pereira, de 46 anos de idade. O Edilson, que é acusado de ter estuprado uma mulher de 32 anos de idade, ter mantido esta mulher sobre cárcere, em cárcere privado, além de outras acusações. Acusações estas de outros estupros aqui contra mulheres no município de Paracuru. Um caso também que intriga a população aqui do município é o fato de uma mulher estar desaparecida há cerca de um mês. As pessoas acreditam que essa mulher tenha sido vítima também aí do acusado, no caso do Edilson, Esse senhor aqui é o pai da jovem que desapareceu há cerca de um mês. Ele está ainda muito abalado, com a situação. Ele vai contar pra gente exatamente. O senhor suspeita que, no caso, este maníaco tenha feito sua filha também vítima, né? A gente tá vendo aí, estão investigando aí, né? Mas eu peço um apelo aqui, através de vocês aqui, eu peço à justiça, que a gente se interesse pra gente ver se a gente encontra alguma coisa, que faz um mês, que a gente investigando e tudo. Eu queria pedir a você, a justiça, aqui as autoridades do Paracuru, que se interessassem, que fizesse mais uma forçazinha, porque é um mês que a família está desaparecida, minha filha. E eu queria saber uma resposta da justiça. A gente vai conversar também aqui com a irmã, no caso desta moça que desapareceu. Ela, como foi assim que vocês ficaram tomando conhecimento, que ela não voltou mais para casa? Bom, foi no domingo, no mesmo dia que ela saiu, de casa cedo. Aí passou a manhã, chegou à tarde, chegou à noite, a gente começou a se desesperar, Chamamos a polícia falou que quando interessa às 24 horas a gente fosse lá. Aí a gente foi, aí começou a chegar os trotes, Vocês estão realmente abalados com a situação. Agora, vocês desconfiam que a irmã, no caso aí, a sua irmã, a Francisca Adriana, não é isso? Ela tenha sido vítima aí deste maníaco? Bom, a gente suspeita, porque passava na mesma rua, era o caminho que ela passava, E a gente tem parente ali próximo e ela sempre pegava aquele caminho, Tem a informação também de que ele era uma pessoa que sempre mexia, ou seja, tirava brincadeira com as mulheres, Apareceu lá outras mulheres chorando na porta do portão, dizendo que
era ele, né, que tinha se enxerido pro lado delas, tinha cometido alguma coisa com elas, só que elas ficaram com medo, né? Num dia que prenderam eles, elas foram lá, disseram que ele era culpado. Então tá aí, são os familiares aqui da Francisca Adriana, o pai, né, a irmã, os amigos, onde essas pessoas desconfiam de que a Francisca Adriana tenha sido vítima, aí no caso do Edilson Soares, né, até pelo fato da pessoa que está desaparecida, a Adriana, passar todas as manhãs em frente à residência onde o caseiro trabalhava. Agora eu vou conversar com o delegado Carlos Alexandre, que está à frente deste caso e vai passar a partir de agora mais informações referente à prisão e às investigações referente a este fato que aconteceu aqui no município de Paracuru. Nós recebemos a notícia na segunda-feira de que teria havido um suposto cárcere privado e um estupro, né, de uma jovem na localidade das Maleitas. E então essa jovem veio à delegacia, né, registrou a ocorrência, já identificando de pronto o agressor. Ele foi identificado nas redes sociais da polícia, a imagem dele foi vinculada e ele foi encontrado ainda na segunda-feira no município de Trairi pela Polícia Militar e conduzido até a delegacia para efeito de reconhecimento. E ao chegar à delegacia ele foi reconhecido, né, pela vítima de pronto, né, como tendo sido o agressor, que a teria mantido num cárcere privado e a teria estuprado durante o sábado, do sábado para o domingo, de forma que foi lavrado um procedimento. Ele foi autuado num cárcere privado e num crime de estupro, no artigo 148 e no artigo 213 do Código Penal, e entregue à justiça, né, para os procedimentos cabíveis. Ele afirma que foi a primeira vez que fez isso, afirma que foi consensual, né, mas o interrogatório dele apresenta uma série de discordâncias, né, ele não existe um raciocínio lógico no que ele diz com o que foi apurado até agora, né, no presente flagrante, de forma que o testemunho dele não está batendo com as informações. Ele afirma que é usuário de drogas, né, e a própria vítima afirma que durante o cárcere, que ela esteve presa no cativeiro, ele fazia uso de drogas o tempo todo enquanto a agredia sexualmente, né. Ele amarrou-a, né, ele chegou a lesioná-la com facão, né, isso. Ela foi submetida à perícia, nós estamos aguardando o laudo e caso se comprovem esses fatos, vai ser incidido também no inquérito que ele está respondendo. Ele está sendo investigado ainda, né, principalmente em relação à vida pregressa dele, mas a notícia que nós temos até então é que ele é um hippie, né, uma pessoa que ele trabalhava como caseiro nessa casa, mas era um andarilho, né, e durante esses 8 meses ele estava cuidando dessa casa, né, que fica na região. E não tinha emprego fixo, não tem família, era uma pessoa que não tinha família. O usuário, né, de droga, quanto mais no uso de drogas, com a aparência mesmo de quem é viciado. Enfim, uma pessoa que apresenta um contexto social que não é normal. Delegado, referente aí às supostas, né, outras vítimas no caso do acusado, de que essas pessoas teriam sido enterradas, né, no quintal lá deste sítio, o que a polícia tem a dizer referente? Já houve buscas? Se essas buscas vão continuar acontecendo? Pois é, essa notícia desse fato, ela chegou em razão do próprio depoimento da vítima, né, que no depoimento dela, nas declarações, ela afirma que durante o cativeiro, né, em meio às agressões, ele comentou que iria matá-la e que já havia feito isso com outras mulheres, né, e que uma dessas mulheres, ele citou o nome de uma jovem que já estava sendo apurado aqui, o desaparecimento dessa jovem no município de Paracuru. No momento que nós tomamos ciência do fato, né, que poderia o corpo estar enterrado no sítio, nós já solicitamos aos bombeiros que efetuassem busca no local. Existe um lago na residência, né, foi feita uma busca, mas nada foi encontrado. Eu vou solicitar agora outras diligências no sentido de que seja também procurado nas intermediações, né, num perímetro próximo da casa. Ele vai responder por cárcere privado, né, e pelo crime de estupro, tá, que ele foi autuado em flagrante, em relação à vítima, certo? Essa vítima. Em relação a suposta desaparecimento da outra vítima, vai ser investigado, né? Nós vamos investigar para ver se existe realmente uma verossimilhança, né? Se existe entre o que é alegado pela vítima,
que ela disse que ele falou durante o cativeiro e se realmente existe essa possibilidade dessa moça ter sido morta e enterrada por ele. A viatura da Polícia Militar aqui de Paracuru, juntamente com a perícia forense, acabam de chegar aqui na residência onde o caseiro trabalhava. Nós estamos na rua Rita Moreira de Castro. O caseiro Edilson Soares Pereira trabalhava exatamente aqui nesta residência. Conforme a gente observa, é uma residência, né, de muros bem altos, onde ele manteve, né, a vítima aí em cárcere privado mais de 19 horas. A gente até observa, vou pedir para o nosso cinegrafista Clécio Rodrigues continuar aqui na rua. Aqui é uma residência realmente bem isolada, né, de outras casas. Existem muitos sítios, aqui as casas realmente possuem os muros muito altos, ou seja, por mais que a vítima gritasse pedindo socorro, seria impossível com que outras pessoas pudessem vir ajudá-la, né? A vítima do último sábado, que após ser estuprada, ela foi torturada. Ele, no intervalo aí dos estupros, ele pedia para que a vítima andasse dentro do terreno, na parte interna do terreno, nua. Enquanto isso, ele ia fazendo torturas psicológicas, ameaçando o tempo todo a vítima de matá-la, né? A perícia que acabou de chegar aqui nesse exato momento, em frente aqui na residência, na realidade, vai fazer todo um trabalho agora para colher subsídios, né? Um material que possam aí ajudar nas investigações, objetos usados na hora que ele praticava esta crueldade. A gente observa mais uma vez aqui, olha só, realmente nas imagens a gente já está mostrando a parte interna aqui do terreno. Realmente é um terreno bem grande. Temos também o depoimento de que o caseiro também já abordou outras mulheres. Ele chamava, né, essas mulheres que passavam aqui pela rua, oferecia muitas das vezes, né, frutas, né, e aí no momento que essas mulheres adentravam aqui ao recinto, era o momento em que ele amarrava, imediatamente levava para um dos cômodos dentro da propriedade e praticava o estupro e as torturas. Agora você vai ver a palavra da vítima. Ela concedeu entrevista ao repórter Leab Monteiro. O repórter Leab Monteiro conversou com essa mulher de 32 anos, que passou mais de quase 20 horas em cárcere privado, sendo estuprada, serviciada, torturada e ameaçada de morte. Ela disse que durante as agressões o maníaco chegou a dizer que ela faria companhia a outra mulher que ele já havia matado. Por isso a suspeita aí da polícia de que esse não foi o primeiro caso. Disse ainda que chegou a perder a esperança de sair do local com vida. Mas Deus quis assim, que ela saísse com vida para contar a história e a polícia agora investigar se ele é o responsável por outro crime, o assassinato de outra mulher. Vamos acompanhar agora a entrevista completa com a vítima, na segunda parte da matéria. Vamos lá. A partir de agora eu vou conversar com a vítima mais recente, a mulher que foi violentada no último sábado. Ela prefere não se identificar, ainda está muito abalada com esta situação, né? Eu vou identificá-la apenas como Maria, não é o nome dela, é apenas para a gente estar conversando, né? Como foi que tudo aconteceu? Quando aconteceu, porque eu vinha no caminho, aí ele me abordou, me amarrou, botou a corda no meu pescoço e me puxou logo para dentro de casa, amarrada, e foi logo fazendo tudo comigo, tudo que ele tinha direito comigo. E era todo tempo dizendo que ia me matar, e eu não ia escapar daquela de jeito nenhum, e era só falando que você não vai escapar dessa, tá chegando a sua hora, e você vai fazer companhia que nem você fez com a Adriana. Ele falou o nome de outra mulher. Falou o nome das outras, só que a Adriana. Inclusive ele chegou a mostrar algumas covas, não é isso? Ou seja, alguns buracos que ele havia feito e teria dito que outras mulheres já tinham sido vítima dele, né? Era, justamente. Agora, você passou quanto tempo aí abordada, ou seja, sendo ameaçada, torturada, né, estuprada por este elemento? A noite toda e o dia todo. A noite toda e o dia todo.
Assim, com um pouco mais de detalhes, assim que a senhora passou, né, em frente à residência, ele lhe chamou, abordou falando o que exatamente? Ele pegou logo com a faca e a corda, foi logo me amarrando e puxou pra dentro, tomou meu celular e era logo dizendo que ia me matar. Aí eu digo, meu Deus, não faça isso comigo não, que eu não sou disso não. E ele, não quero saber disso, você vai morrer, a sua hora vai chegar, tá chegando a sua hora, todo o tempo. Você já tinha visto esse homem outras vezes? Não, eu nunca vi ele, nunca vi ele de jeito nenhum. A senhora costumava passar lá em frente para ir trabalhar? Eu já era acostumada a passar lá em frente. Uma vez eu passei lá muitas vezes, mas meu marido. Agora ele chegou a tentar lhe dopar, né? Ele tentou lhe dar um remédio. Como foi essa situação? Exatamente, ele tentou me dar o remédio, só que o remédio eu não tomei o remédio. Eu fiz que tomei o remédio e o remédio eu sacudi o remédio, eu não bebi o remédio. Ou seja, a senhora fez de conta que tinha tomado esse remédio, né? Esse remédio ele falou para que era? Ele disse que era para passar a dor. Era para passar a dor. No momento, ele fazia uso de drogas? Era direto drogado. Direto drogado ele. Era instante drogado. Aí como foi o momento que a senhora conseguiu escapar das mãos deste elemento? Ele pegou um comprimido, ele tomou um e me deu o outro. Ele tomou, né, pensando que eu ia tomar, né? Só que eu fingi que tomei e sacudi. Aí no momento que ele cochilou, eu peguei a chave da casa e saí correndo, desesperada, nua, pelada no meio da rua. Ele foi muito cruel com a senhora? Muito cruel comigo, muito cruel. Além da senhora ter passado aproximadamente 19 horas nas mãos, né, deste maníaco, ele chegava a lhe ameaçar o tempo todo. Inclusive, ele falava que ia cortar a senhora em pedaços, né? Ele chegou a relatar isso? Como foi? Chegou, disse que ia me cortar os pedaços bem miudinhos, ia botar dentro do saco. Ainda tinha três soluções para mim. Ou ele ia enterrar, ou ele ia botar no lago, ou então ia enterrar, jogar no terreno baldio. Eu sabia que ali eu não ia escapar dessa, eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer, eu não ia sair dali com vida. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Você pensava nos seus filhos, no seu marido? Eu pensava nos meus filhos, eu digo, meu Deus, meus filhos. E ele, com a foto do meu celular, ele me mostrava os meus filhos, assim, o único que vai sentir falta de você é só seus filhos. Marido nenhum vai sentir falta de você, é só seus filhos. Aí eu começava a chorar. E ele dizia, não chore não, que ninguém da sua família vai empatar de você morrer não, você vai morrer. Eu não consigo dormir, pra mim, instante eu tô vendo ele. É muito difícil pra mim mesmo. No momento, né, que ele lhe manteve aí em cárcere privado, ele usava algum tipo de instrumento, arma, faca, revólver? Revólver não, só facão e faca e a corda. Nunca pensei que eu ia sair com vida, mas Deus foi tão bom que até hoje eu tô contando a história. Agora, só para finalizar, teve um momento que ele pediu para a senhora amarrada caminhar pelo quintal da casa, despida, e ficava fazendo chacota da sua cara. Foi chateando da minha cara, dizendo que como era que uma pessoa boa de saúde ia ficar aleijada. Eu quero justiça pra isso aí, eu quero justiça, eu não quero que ele escape de jeito nenhum, eu quero justiça. E a justiça tem que ser feita realmente. E as investigações procedem exatamente para que ele possa responder por todos os crimes que ele cometeu. Se realmente matou essa outra mulher, ele tem que responder por isso. Se foi somente esse crime contra essa mulher, esse estupro, essas ameaças, essa tortura, tem que responder por cada crime desse. Bom seria que ele passasse longos anos na cadeia. Bom seria, melhor ainda, seria que ele nunca mais saísse da cadeia. Mas as nossas leis, né, você já conhece, não precisa aqui eu ficar repetindo. Lamentavelmente, o cidadão brasileiro é obrigado a conviver com pessoas altamente perigosas por exatamente serem beneficiadas por institutos legais. Benefícios que constam na lei. Muitos desses benefícios são concedidos a pessoas que não têm condições de um convívio social. Pessoas altamente perigosas que podem cometer crimes que os levaram para a cadeia e outros crimes ainda mais graves. E, lamentavelmente, estão em liberdade. E atenção, vamos novamente acompanhar o trânsito aqui em Fortaleza.
pelas câmeras do Rota 22, vamos lá. Avenida Jornalista Tomás Coelho, essa aí é lá na Messejana, na entrada ali do terminal de Messejana, trânsito, a imagem está meio embaçada, né? Está meio embaçada, trânsito movimentando-se normalmente, não há um ponto de congestionamento nesse momento, aí em Messejana o trânsito consegue fluir, mas mais para o meio de Messejana, lá para o centro de Messejana, ali perto da Igreja de Matriz, meu amigo, é um inferno o trânsito ali, é um inferno, um verdadeiro inferno. Passa tarde, passa de manhã, você passa qualquer hora lá, o trânsito é terrível. Aí não, aí nesse trecho que é exatamente na subida do viaduto sobre a BR-116, ali ao lado do terminal de Messejana, o trânsito já flui normalmente. A Avenida Washington Soares, gente, atenção, essa é a CE 040, a Avenida Washington Soares, trânsito tranquilo. Lembrando a você que o motorista está desobrigado, por enquanto, de acender os faróis, não é? Permanece apenas uma campanha educativa do Detran. Motorista que circular pela Washington Soares, que é a CE 040, no perímetro urbano, não vai ser multado. Vai receber apenas uma advertência quando for flagrado por um agente do trânsito, pela PRE, né, a Polícia Rodoviária Estadual, quando for flagrado. Né? Mas no perímetro rural de qualquer rodovia estadual, permanece a multa, hein? Quem trafegar no perímetro rural das rodovias estaduais com o farol desligado durante o dia vai receber a multa. Tá confuso, né, meu amigo? Tá confuso. Mas vamos esperar o que acontece aí no Congresso Nacional, das modificações que estão sendo procedidas nessa lei, que eu acho essa lei, para mim, terrível. Essa lei eu acho um caça-níquel, sinceramente. Não vejo por que o motorista ter que acender o farol. As pessoas batem, colidem em estradas, nas rodovias, não é por conta de que não vê o outro carro, não. É por imprudência, porque fazem ultrapassagem em local proibido, porque avançam a contramão. Não é porque não está enxergando outro carro, não. Não tem nada a ver. De qualquer maneira é lei, não é? Vamos lá, veja nos próximos blocos do Rota 22. Idoso morre em colisão frontal na BR-222 em Caucaia. Olha, você vai ver daqui a pouco essa matéria. E foi por falta de farol ligado? Não foi. O idoso simplesmente invadiu a contramão. O motorista de caminhão tentou desviar, foi para a contramão, tentou ir para o acostamento. O idoso voltou para a mão e foi junto para o acostamento também. E aí foi inevitável o acidente. Foi falta de um farol ligado? Não foi, não foi. E atenção, jovem de Roraima, executado em Tabapuá, aqui em Fortaleza, região metropolitana, em Caucaia. Daqui a pouquinho os detalhes, agora. Morava aqui nas proximidades, em uma comunidade aqui vizinha de onde nós estamos, né? E ninguém sabe exatamente o que teria motivado o crime. Apenas que esse rapaz já tinha se envolvido com alguns crimes anteriores, ninguém soube informar exatamente que tipo de circunstância ele havia se envolvido, mas que isso sim teria motivado essa situação. Auditores fiscais da Receita Federal protestaram no Aeroporto Internacional Pinto Martins, aqui em Fortaleza. A categoria realizou a chamada Operação Padrão, em que o controle de mercadorias e veículos é feito de forma mais rigorosa, atrasando a liberação de cargas. Acompanhe. As faixas extensas e a quantidade de auditores fiscais no desembarque do voo internacional chamavam a atenção. O que estava acontecendo era uma mobilização dos profissionais. Em março desse ano, nós celebramos um acordo com o governo. Desse acordo, foi transformado pelo próprio governo um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. E o anseio da categoria é de fazer com que o governo abrace esse projeto como seu, defenda-o fortemente lá perante o Congresso. Quem estava no aeroporto recebeu o panfleto informativo do Sindifisco, entidade que representa a categoria. Mas a fiscalização dos auditores fiscais da Receita Federal também aconteceu lá dentro, no âmbito da zona primária aduaneira, local onde acontece a fiscalização do que está entrando no país. Os trabalhos nesta terça-feira foram mais intensos. E esse âmbito de ação do auditor, ele pode aumentar ou não o nível de calibragem na fiscalização, que nesse caso está se inclinando aos 100%. A mobilização, que é nacional, continua. Durante toda esta semana, os auditores em nível Brasil estão reunidos em operação padrão nas unidades aduaneiras. É uma operação onde o auditor fiscal ele atua mais fortemente no controle, mostrando seu trabalho, sua importância, mas também tentando sinalizar, tanto para a sociedade quanto para o governo, a necessidade de aprovação célere e integral do projeto de lei que está remetido ao Congresso.
As principais informações sobre o trânsito da capital cearense. As notícias de última hora você acompanha agora no Giro pelas Ruas, direto do Estúdio 4 da TV Diário. Lá está o Denis Medeiros. Boa noite, Denis. Boa noite, Marcos Lima. A CAGES ampliou a campanha de combate a fraudes para mais de 150 municípios. Elas vão receber ações educativas para incentivar a regularização de moradores que praticam infrações. A campanha inclui fiscalizações nas residências que tiveram as ligações de águas cortadas ou suprimidas. Vamos falar de trânsito agora. O trânsito de Fortaleza, imagens ao vivo da Avenida Guanabi. Neste horário sempre congestionado, não seria diferente hoje. Como você pode perceber, há um trânsito muito pesado na região. Vamos a outro ponto da nossa capital. Imagens ao vivo da BR-116. Como você está vendo no seu vídeo, o trânsito com muitos veículos na BR, mas acredito que flui normalmente. Para finalizar, imagens ao vivo da Avenida Dom Luiz, no bairro da Aldeota. Como você pode perceber, não há nenhum tipo de congestionamento aí na Dom Luiz. E o prazo para sacar o PIS/PASEP terminou hoje. O prazo de saque do abono salarial de 2015, que é realizado ao ano base 2014. O valor de R$ 880 estava disponível para saque nas agências da Caixa ou do Banco do Brasil. Há aproximadamente 1 milhão de brasileiros. A estimativa do Ministério do Trabalho é de que sejam repassados mais de 14 bilhões de reais a 22 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial. O Giro pelas Ruas fica por aqui. Voltamos com você. Boa noite, até amanhã. Marcos Lima. Ok, Denis, obrigado pela sua participação. Um jovem de Roraima que morava no Ceará há um bom tempo, foi executado em Tabapuá, um bairro que fica no município de Caucaia. Ele foi identificado como Paulino Alves Pérez, 22 anos de idade, mais conhecido na área como Bob Joe, ou Bob Joe. Paulo Pontes tem informações. Vamos lá, Paulo. Os profissionais da perícia forense, juntamente com a divisão de homicídios, encontram-se aqui na Rua das Flores, no Tabapuá, região metropolitana de Fortaleza. Precisamente, uma região que faz parte do município de Caucaia, por conta de um rapaz que foi alvejado com pelo menos 6 disparos de arma de fogo aqui nesse local. Está difícil da gente observar aqui nesse ponto por conta do isolamento e também porque a rua é bastante escura. Os populares nos informaram que esse rapaz é natural de Roraima, mas já morava há um certo tempo aqui na Tabuba. Ele foi identificado como Paulino Alves Pérez, de 24 anos de idade, e os populares, como já era tarde da noite, estavam todos dentro da residência. A gente percebe que é uma rua que não tem muita iluminação, ela é parcialmente escura, então as pessoas evitam estar fora das residências no período noturno e ouviram cerca de 6 disparos de arma de fogo. Ao chegar aqui nesse ponto, já se depararam com o corpo do Paulino naquela situação, a óbito, já estava morto aqui nesse local. Os socorristas do SAMU vieram aqui para realizar o trabalho de procedimento, na verdade fizeram um procedimento de prática, era apenas a constatação do óbito, o que já era visível para quem estava acompanhando essa situação. O Paulino, ele era conhecido como Bob Joe aqui na região, morava aqui nas proximidades, em uma comunidade aqui vizinha de onde nós estamos, e ninguém sabe exatamente o que teria motivado o crime. Apenas que esse rapaz já tinha se envolvido com alguns crimes anteriores, ninguém soube informar exatamente que tipo de circunstância ele havia se envolvido, mas que isso sim teria motivado essa situação. A Polícia Militar logo foi informada após os populares terem passado esse detalhe que um rapaz tinha sido alvejado por esses disparos de arma de fogo aqui na Rua das Flores. E logo em seguida o SAMU foi acionado, constatou o óbito e agora o trabalho da perícia inclusive já foi concluído. O corpo do Paulino, Paulino Alves Pérez, de 24 anos, está sendo recolhido agora pelos profissionais aqui da perícia forense. A divisão de homicídios tentando buscar alguma informação que ajude a identificar os autores e também a motivação, já que aqui no local as pessoas evitam falar sobre a situação, porque temem uma represália por parte do indivíduo ou dos indivíduos. Apenas informaram que ouviram cerca de 6 tiros aqui na Rua das Flores, saíram de dentro das residências e já se depararam com o corpo do mesmo naquela situação. Agora os profissionais aqui da perícia forense já se dirigindo até o local onde o corpo se encontra, não é possível a gente visualizar por conta também do veículo, do rabecão que está posicionado ali na frente. Mas realmente é uma situação bem delicada essa daqui com relação a esse homicídio, porque
É uma rua que não tem movimento de pedestres, principalmente no horário em que o crime aconteceu, e as pessoas não sabem detalhar como de fato o crime se deu, né? Mas com certeza os familiares devem passar algumas informações importantes para a Polícia Civil, que preferiram também não adiantar informações sobre o que já foi coletado na cena do crime, para que assim não atrapalhe as investigações que darão início a partir de agora, né? Vai ser investigado pela delegacia da área, com o apoio, né, logicamente, da divisão de homicídios, que dá 30 dias, né, caso o crime não seja solucionado em 30 dias, ele retorna para a divisão de homicídios para que possa dar continuidade a essas investigações, né? A Polícia Militar aqui também, infelizmente, não teve muitos detalhes com relação ao modus operandi da ação, né, como de fato o crime aconteceu, mas o rapaz foi atingido com pelo menos 6 disparos de arma de fogo. Não existem cápsulas próximas ao cadáver, e mediante ao número de tiros efetuados e a ausência de cápsulas, acredita que realmente um revólver foi utilizado na ação. E isso vai ser determinado posteriormente no trabalho da necrópsia, né, que será realizado quando o corpo já estiver no IML, para que possa todos esses detalhes serem passados para a polícia e assim eles possam anexar essas informações no inquérito para que possa chegar até o indivíduo ou os indivíduos que cometeram a situação criminosa, que ainda não se há uma informação precisa do que havia motivado este crime violento contra a vida, né? Infelizmente as pessoas, se sabem, pelo menos evitam falar, né? Porque tem medo de serem vítimas também da mesma pessoa que acabou cometendo este crime contra o Bob Joe, né? Identificado como Paulino Alves Pérez, 24 anos de idade, que era natural de Roraima, mas morava há um certo tempo aqui na Tabuba. Ninguém soube determinar quanto tempo exatamente, mas aproximadamente, né, 2 anos que ele já residia aqui nessa localidade, né? Infelizmente se envolveu em alguns crimes e acabou sendo morto aqui na Rua das Flores, na mesma localidade onde residia. Ainda hoje aqui no Rota, você vai ver idoso morre em colisão frontal na BR-222 em Caucaia. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Aguarde. Vindo a minha mão aqui, no meu sentido certo, de repente esse cara passou para contramão em alta velocidade. Quando eu deixei dele, ele já beirando o acostamento lá, eu passei para contramão para defender ele, tentando passar entre o acostamento e ele na outra mão. Quando eu vou passando, quando eu vou entrando, ele puxa de uma vez para a mão dele de novo. Ele puxa de uma vez, aí em cima do caminhão, eu peguei ele de cheio e saiu levando na frente. Francisco Sobrinho Barroso, 62 anos, morreu após se envolver em um acidente na BR-222 em Caucaia. Segundo o motorista da carreta, o veículo, o automóvel, guiado pelo idoso, entrou na contramão. Ele ainda tentou desviar, evitar a colisão, mas infelizmente não conseguiu. Brenda Albuquerque foi lá e traz informações pra gente. Acompanhe comigo, vamos lá. Rabecão da perícia forense foi acionado aqui para a BR-222, mais precisamente no quilômetro 12, município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, após receber a informação de um acidente envolvendo 2 veículos, no caso esta carreta e um veículo menor de modelo Gol. Por sorte, o motorista da carreta não sofreu qualquer ferimento, mas o motorista do veículo menor foi a óbito no local. A gente vai conversar agora com o motorista da carreta, o seu Expedito Oliveira. Seu Expedito, então, como foi que aconteceu esse acidente? Eu vinha na minha mão aqui, no meu sentido certo. De repente esse cara passou para contramão em alta velocidade. Quando eu deixei dele, ele já beirando o acostamento lá, eu passei para contramão para defender ele, tentando passar entre o acostamento e ele na outra mão. Quando eu vou passando, quando eu vou entrando, ele puxa de uma vez para a mão dele de novo. Ele puxa de uma vez, aí em cima do caminhão, eu peguei ele de cheio e saiu levando na frente. Não conseguiu então evitar? Não consegui evitar, porque o que eu consegui evitar foi tentar defender que ele bater de frente comigo. E eu achando que eu puxando para contramão, eu defendia ele, que já estava na minha mão, na contramão, né? Só que quando eu puxei, ele retornou para a mão dele de novo. E aí já foi em cima já, não deu mais, não tinha nenhuma chance mais. O que você acha que pode ter ocasionado? Você acha que ele dormiu no volante? Eu tenho quase certeza que ele dormiu, porque se ele não tivesse dormido, se ele fosse problema de bêbado, ele vinha fazendo, medindo o asfalto, né? E ele vinha bem retinho mesmo, chutado, bem aplumadinho. E aí eu acho que quando ele bateu na beirinha do asfalto, do acostamento, ele deve ter se acordado, aí ele puxou de uma vez para a mão dele. Só que eu já estava em cima já. Já estava na contramão todinho já, tentando defender ele. Ele não deu mais jeito, eu peguei ele de cheio mesmo. Isso com o senhor, graças a Deus, não aconteceu nada? Graças a Deus não, porque ainda bem que a carreta não conseguiu virar, né? Não conseguiu ficar, mas só umas porradinhas de dentro, alguma foi coisa leve, nada grave não. Agora, infelizmente, o motorista do carro veio a óbito. Eu lamento isso aí, viu? Porque nunca aconteceu isso comigo, viu? Mas
O senhor é motorista há muito tempo já? Estou com 23 anos que eu dirijo. Nunca aconteceu? Primeiro acidente. Aí eu não consegui me controlar não, mas o que é de fazer, né? Eu tentei evitar, né? Tentei o máximo, mas... A gente vai conversar agora com o agente Eduardo Rocha, da Polícia Rodoviária Federal, que vai nos explicar como foi que isso tudo aconteceu. A gente, então, quando a Polícia Rodoviária chegou aqui ao local, se deparou com que situação? Bem, havia algumas pessoas aqui no acostamento, né, tentando até auxiliar as pessoas que estavam lá embaixo. Colhemos as informações, mas pelo que a gente verificou na hora, a pessoa que estava dentro do veículo pequeno, provavelmente em óbito. Chamamos o SAMU conferiu e realmente confirmou que a pessoa estaria em óbito. Agora a situação é que estamos esperando a empresa trazer o guindaste para poder retirar a carreta, para posteriormente também retirarmos o veículo pequeno e fazermos a qualificação da pessoa que se encontra, do motorista que se encontra no veículo menor. Mas a perícia já está sendo realizada para saber o que teria motivado este acidente, não é isso? Isso, são dois procedimentos, a perícia da PFOS, né, e a perícia da Polícia Rodoviária Federal, que é o nosso boletim de acidente de trânsito, que a gente faz também. De acordo com as primeiras informações que vocês receberam, já com as análises, o que você acha que poderia ter motivado este acidente? Essa informação eu não posso te dar com precisão, porque a gente tem que ver o interior dos veículos, né, averiguar melhor essa situação também aqui dos vestígios deixados no local. Não tem como eu te passar uma certeza do que aconteceu. Não tem como confirmar então quem estava certo ou quem estava errado, né? Não existe, não tem como te passar isso aí. Só com o laudo final e o boletim de ocorrência policial nosso é que a gente poderá dizer um possível causador do acidente. Como vocês podem perceber, equipes do Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense e da Polícia Rodoviária Federal já se encontram aqui no local e estão realizando todas as análises para saber o que realmente aconteceu durante o acidente. Nós só temos a versão do motorista da carreta, mas somente após o resultado do laudo pericial é que será comprovada a causa do acidente. E no centro de Fortaleza, um outro acidente por muito pouco também não terminou em tragédia. No cruzamento entre as ruas Liberato Barroso e Tristão Gonçalves. Na verdade, a Tristão Gonçalves é uma avenida, né? É um cruzamento entre a rua Liberato Barroso e a avenida Tristão Gonçalves. O motorista achou que andar na contramão por alguns metros e avançar preferencial não causaria problema algum. Mas não foi isso que aconteceu. A imprudência do motorista resultou na colisão com uma moto, deixando o piloto e a garupeira feridos. Acompanhe, vamos lá. A gente acompanha um detalhe da imagem, uma viatura da Polícia Militar e também viaturas da Guarda Municipal que estão aqui na rua Tristão Gonçalves, no centro da cidade, por conta de uma colisão entre um veículo, né, um carro, um ponto de cor vermelho e um casal que estava em uma motocicleta aqui cruzando a Liberato Barroso. Os dois encontram-se ali ao solo, na informação que trata-se realmente de um casal que acabou sofrendo esse acidente após a colisão com o veículo que está ali, que na verdade é um Fox, né, um veículo Fox de cor vermelha. O pessoal da Guarda Municipal aqui buscando informações a respeito do acidente, inclusive sinalizando aqui a via, o local onde a motocicleta encontra-se caída, né? A gente vai tentar conversar aqui com algumas pessoas que estão no local para que possam nos passar os detalhes. A situação ficou bem crítica, né? Que o trânsito, pelo que a gente percebe... A minha janela é ali. Eu estava assistindo a TV Diário quando eu vi a pancada. Pá, eu disse, meu Deus, que foi isso? Como eu vi que tinha um capacete rosa no chão, eu desci. Mas quando eu cheguei aqui, tinha um rapaz derramando muito sangue pela boca. Tá ali um rapaz e tá ali tudo. A população evita, né, falar algumas informações. Diz que apenas ouviu um estrondo muito grande mediante o impacto da motocicleta com o Fox, né? Esse Fox que está aqui, inclusive as duas pessoas que estavam dentro do veículo permanecem aqui no local. A Guarda Municipal está marcando onde a colisão aconteceu. Pelo que a gente observa, né, a colisão foi bem na lateral do veículo, né, do Fox, e realmente é bem delicada a situação do casal, que ainda está aguardando a chegada do SAMU para que possa prestar atendimento à vítima, né? A pessoa ainda está aqui dentro do carro, né, assim, ainda bem abalada com o que aconteceu, né? A primeira informação que nos chegou é que seria um casal em uma motocicleta,
mas na verdade existe apenas o condutor da moto, né, que acabou batendo aqui na lateral do carro. O pessoal que está ali bastante chocado ainda com a situação. Existem muitos comércios aqui, né? Nós estamos bem ao lado de uma igreja que é bastante movimentada e também bem próximo à praça onde existe, né, um fluxo intenso de pedestres, porque fica um metrô aqui ao lado. E realmente é bastante arriscado essa situação de um acidente, principalmente envolvendo, né, pedestres que estavam passando aqui no local onde tudo aconteceu. O rapaz está bastante ensanguentado, né? Nós não sabemos se ele estava utilizando o capacete no momento em que houve a colisão. O capacete encontra-se ali preso ao guidão da moto. O rapaz que estava na moto, conduzindo a moto, trata-se de Igor Barros Lessa, 23 anos de idade. O condutor do Fox trata-se de Cleilton Sampaio de Souza, de 35 anos de idade. Ele que acabou avançando, a preferencial, na verdade, andando na contramão. Porque é o seguinte, esse ponto aqui da Liberato Barroso, se a gente puder mostrar aqui, Antônio José, ela não pode ser transitada no sentido que ele estava vindo. O rapaz vem aqui nesse sentido, mas ela trata-se de uma contramão. Então ele veio de lá para cá, na Liberato Barroso, sentido a Tristão Gonçalves, mesmo não sendo permitido, avançou no momento em que o sinal estava aberto para o condutor da motocicleta aqui na Tristão Gonçalves. Então ele colidiu na lateral, causando todo esse estrago. O rapaz, o Cleilton, que é o condutor do carro, né, foi checado se o mesmo, né, estava com a documentação do veículo todo em dia e realmente foi constado que não existe nenhuma restrição com relação ao veículo, apenas realmente que por conta dessa imprudência, né, ele não deve ter observado a sinalização que existe aqui na via e acabou ocasionando este acidente, deixando inclusive ele mesmo ferido. Além do Cleilton, o Igor Barros Lessa, né, o rapaz que é o condutor da moto, de 23 anos de idade, ele realmente estava utilizando o capacete, foi retirado para que pudesse ser, né, visualizado a situação do mesmo, saber o estado de saúde. Ele foi avaliado aqui no local logo após o ocorrido, né? Mas infelizmente, mais uma vez, a sinalização de trânsito, né, a questão da imprudência no trânsito acabou causando este acidente onde, graças a Deus, ninguém veio a óbito, mas poderia ter sido bem diferente a situação, né, caso ele não estivesse utilizando esse componente de segurança, no caso o capacete, né? Tanto o condutor da moto quanto a passageira, né? Algumas pessoas aqui pegando informações dela para tentar entrar em contato com a família, né, avisar realmente do que aconteceu. Alguns procedimentos já estão sendo realizados. Uma das vítimas, no caso o Igor, ele já está sendo colocado ali na maca, né, pelos socorristas do SAMU, primeiramente colocado na prancha e agora foi colocado em cima da maca para que possa ser colocado dentro da ambulância. Talvez exista a necessidade de uma outra ambulância ser deslocada para cá, mediante terem sido duas vítimas, né, que precisam de avaliações, né, mais precisas, assim podemos dizer, né, e realmente vão precisar de espaço dentro da ambulância para poder fazer essa situação, porque o rapaz ele tinha um sangramento na cabeça, então é uma lesão sempre preocupante, né? Qualquer tipo de lesão na cabeça sempre requer cuidados especiais. Então eles estão agora se preparando para colocá-lo aqui dentro da ambulância do SAMU para que possa fazer toda uma avaliação antes de encaminhá-lo ao hospital, que com certeza será o IJF Centro, mediante nós estarmos próximos dessa unidade e também por conta da lesão na cabeça, né? Já que é uma lesão grave, apesar dele estar utilizando o capacete, sempre precisa passar por um detalhamento, né, com relação a esse tipo de lesão. Mas a imprudência no trânsito acabou gerando esta colisão, deixando essas três vítimas, inclusive o próprio Cleilton, que foi a pessoa que ocasionou o acidente. Você imagina, olha só a situação aqui da Tristão Gonçalves, uma rua que é bastante movimentada aqui no centro da cidade, principalmente aqui nesse ponto, né, e você imagina um horário de pico, né, e o rapaz vindo na contramão, entrando enquanto o sinal estava aberto para quem transita na Tristão Gonçalves. E a segunda vítima agora vai ser encaminhada para a ambulância de unidade de suporte básico de número 73, né, será levada para a frotinha da Parangaba. A situação dela não é tão preocupante, vai passar por uma avaliação, saber se existe algum tipo de fratura, né, para que possa passar por todo o procedimento necessário. O adolescente de 14 anos, Carlos Henrique Belchior, morreu atropelado por um trem na tarde desta quarta-feira na Via Expressa. Segundo testemunhos, ele estaria praticando aquele chamado surf, né, ferroviário, quando os meninos vão pulando de vagão em vagão sobre o vagão. É o surf ferroviário, né? O corpo foi dilacerado, porque ele deve ter caído entre os vagões e o trem arrastou o corpo. Acompanhei, vamos lá. Ao longo do caminho que eu estou fazendo, cenas muito fortes. Sangue,
e pedaços do corpo desse rapaz de apenas 14 anos. Nós estamos aqui na linha do trem, ao meu lado esquerdo a Via Expressa, que liga, nós estamos no sentido Aerolândia, e segundo informações, esse jovem, ele fazia o chamado surf no trem desde os 10 anos de idade. E na tarde desta quarta-feira, ele não teve a mesma sorte. Segundo informações, ele estava pulando de vagão para vagão quando acabou caindo. O corpo dele está ao longo de todo esse espaço em que nós estamos percorrendo. Olha, dedo, pedaços do seu corpo, pele, sangue. Complicado até de ser identificado, até porque a parte da cabeça do corpo desse rapaz, ela ainda não foi encontrada, para você ter ideia. Então, ao longo desse trajeto que nós estamos fazendo, a gente vê marcas de sangue, marcas do corpo desse rapaz, ele que tinha apenas 14 anos de idade, e as informações que nós temos é de que muitos jovens se aventuram a fazer isso. E mais à frente a gente observa a maior parte do corpo desse rapaz. Ele foi completamente dilacerado. Ícaro, bem aqui a gente vê mais sangue ainda. Ao longo de todo esse caminho que a gente está fazendo, a gente observa pedaços do corpo desse rapaz. Você veja só, uma prática muito perigosa. A gente sabe que esses jovens gostam muito de praticar o surf em cima de trem, principalmente aqui ao longo da Via Expressa, várias comunidades. E essas pessoas que moram nessa comunidade, a gente sabe que eles se aventuram dessa forma, é bem complicado até narrar o que a gente está vendo. O coração dele acabou estourando, saindo do corpo, rindo esse rapaz, assim, ao longo todo esse trajeto que a gente está fazendo, a gente vê pedaços do corpo desse rapaz. Ícaro, Brandão, são cenas muito fortes, cuidado até para mostrar para as pessoas o que a gente está vendo. A gente recebeu informações de que familiares desse rapaz, eles chegaram a vir no local e foram eles que passaram a informação de que esse rapaz, desde os 10 anos de idade, ele pratica o surf em cima de trem e, infelizmente, na tarde desta quarta-feira, ele não teve a sorte. Vamos tentar colher maiores informações a respeito desse caso. Muita gente já aqui no local, já para observar, todos chocados, principalmente com as cenas. Ao longo desse percurso que a gente percorreu, a gente observa pedaços, sangue, enfim, bem complicado. Aí já fica até um alerta para aquelas pessoas que se aventuram a fazer esse famoso surf em cima do trem. Existe a informação de que esse rapaz foi identificado como Carlos Henrique Belchior, ele que tinha apenas 14 anos de idade. Desculpa incomodar, o senhor é familiar dele, é tio dele? Como foi que vocês conseguiram identificar esse rapaz? Não, o carro dos amigos dele aí disse que era a camisa dele aí, né, mano? Agora, existe a informação que ele já fazia essa tentativa de surf desde os 10 anos de idade, é? 10, é. Vocês já avisaram a ele do perigo? Avisei a ele, sábado passado agora eu avisei a ele aí. Esperavam que isso acontecesse ou tinham receio? Mas o nego avisou, né? Se ele não tinha parado, aconteceu era isso aí mesmo, né, mano? Você não quis parar, né, mano? Tinha 14 anos apenas, né? 14, mano. E a mãe e o pai estão onde ainda? Hã? Mãe e o pai estão sabendo já? Já estão sabendo. Complicado pra família. Era um menino bom? Não, né? Complicado pra nós, né, mano? Era um rapaz bom? É, estudante. Ok, meus sentimentos pra família. Bem complicado, segundo informações da família, eles identificaram por conta ainda das roupas que foram encontradas, mas a gente estava conversando com o perito Marcondes, inclusive o Ari do Rabecão, eles vão ter que fazer o exame de DNA para realmente confirmar se esse é o corpo de Carlos Henrique Belchior, de apenas 14 anos de idade. Os familiares o reconheceram por conta das mãos e por conta da roupa desse rapaz e também por esse rapaz, o Carlos Henrique, já praticar essa modalidade desde os 10 anos de idade. Então, fica o alerta mais uma vez para esse caso que aconteceu exatamente nesse ponto, mais ou menos nesse ponto aqui da Via Expressa, no bairro Dionísio Torres, foi onde houve a queda desse jovem, ele que vinha fazendo o surf em cima do trem, pulando de vagão para vagão, e olha só o final
desse jovem, de apenas 14 anos de idade, acabou caindo embaixo do trem e o corpo ficou em uma situação realmente complicada. Pedaços do corpo desse rapaz a gente encontra ao longo de um percurso de aproximadamente quase 1 quilômetro. Meu amigo, situação difícil, né? Situação difícil, por quê? Desde 10 anos, achava que não acontecia nada, um dia não dá certo, né? Não dá certo. Tomara que sirva de exemplo, né? Para outros meninos que costumam fazer a mesma coisa. Tomara que sirva de exemplo. Essa tragédia aí, todo mundo chorando, família enlutada. Tomara que sirva de exemplo. Veja no último bloco do Rota, decretada a prisão de 44 suspeitos em envolvimento na chacina de Messejana. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado transferiu hoje pela manhã o interno Rafael Monteiro Leite para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Rafael Monteiro estava recolhido na Penitenciária Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele é acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, roubo, porte ilegal de arma e era considerado de alta periculosidade, de alta articulação na região do Cariri, né? Por isso foi transferido. Foi decretada a prisão preventiva dos 44 suspeitos de envolvimento na chacina de Messejana. As prisões foram expedidas pelo juiz Eli Gonçalves Júnior, titular da primeira vara do júri. 2 oficiais estão entre os acusados. Estes devem se apresentar no Comando Geral da Polícia Militar. Já os outros praças devem ficar recolhidos na sede do Comando de Policiamento da capital CPC do 5º Batalhão, no centro onde funciona o presídio militar. 14 policiais procuraram representantes da Associação dos Profissionais da Segurança, a APS, em busca de defesa. Acompanhe a reportagem de Paulo Sadar. Após decretada a prisão preventiva, a nossa equipe de reportagem veio até a Associação dos Profissionais da Segurança. Somente nesta quarta-feira, que os 44 acusados, dentre eles praças e 2 oficiais, eles procuraram os representantes aqui da APS. Procuraram atrás de que forma iriam se defender com relação a essa prisão preventiva, a respeito do caso da chacina na Grande Messejana que aconteceu entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015. Cerca de 11 pessoas foram assassinadas. 7 feridas, levados para o hospital, porém foi um caso que chocou a população. A grande maioria jovens e na grande maioria eles não tinham passagens pela polícia. Desde então, a Polícia Civil e a Corregedoria começou a investigar, principalmente por conta de alguns relatos levarem a crer que os principais envolvidos nesta chacina eram policiais militares. Desde então, teve início uma investigação em 3 vertentes. Uma delas, de que foi uma retaliação à morte de um policial militar que aconteceu bem próximo à chacina, uma data bem próxima à chacina. As outras 2 por conta da morte de um traficante, seria um crime de vingança, e outra da prisão de um grande traficante. Então a polícia passou a investigar esse caso. E quando na última terça-feira saiu a prisão preventiva de 44 policiais militares. Então a nossa equipe de reportagem teve a oportunidade de conversar tanto com o representante jurídico desta associação, o senhor Cícero Roberto, e também com o presidente aqui da associação, o Rafael Lima. E eles falam tudo a respeito desse caso. Inclusive, eles chegaram a relatar que foram pegos de surpresa com essa determinação da prisão preventiva. A Associação dos Profissionais da Segurança foi procurada por 14, salvo engano, desses profissionais que estão com essa determinação judicial para que haja a constrição da liberdade. Então nós o atendemos aqui hoje e os falamos que só podemos tomar alguma medida judicial quando o corpo jurídico tiver acesso integral ao processo. Até porque estávamos em fase de inquérito policial, estritamente sigiloso, na qual não se oportuniza ainda o contraditório e a ampla defesa. Então os policiais nem sabem ainda de que estão sendo acusados. De forma genérica seria essa participação, essa suposta participação no caso da chacina do Curió, em que pontualmente, segundo o inquérito, cada policial contribuiu de alguma forma. Então, assim, é muito arriscado nós fazermos esse juízo de antecipação, essa antecipação de valor do fato, até porque nós não tivemos acesso ao processo ainda. Então, assim, a acusação ainda, para nós advogados, ela é extremamente genérica.
porque a acusação ela tem que delinear a conduta daquela pessoa que está sendo acusada ou indiciada. Então essa entrevista hoje que nós tivemos aqui foi extremamente pontual, foi meramente formalística, meramente processual, para orientá-los no sentido de que quando nós tivermos acesso integral aos autos, nós vamos sim poder tomar as medidas judiciais cabíveis. Com relação a respondermos se são todos da Messejana, também seria muito antecipado, até porque eu acredito que não. E essas divisões de AIS são áreas integradas, né? Elas podem fazer fronteira com outra AIS. Então cada viatura tem a sua circunscrição para fazer o seu policiamento ostensivo. Então o que eles nos passaram é que também foram pegos de surpresa, até porque eles próprios, sendo ouvidos em inquérito policial, não lhes foi repassado qual foi a sua conduta supostamente criminosa. Então fica difícil até para exercer o contraditório. E lembrando também que nós temos associados que estão bem tranquilos, né, diante, né, a acusação, porque eles têm consciência do que estavam fazendo no dia, né, e com certeza o corpo jurídico da associação tendo acesso aos autos, né, e a gente comprovando que realmente não existe comprovação nenhuma, né, contra os mesmos, nós iremos ter êxito com relação à defesa deles. Nós procuramos, né, se inteirar das investigações, né, mas como ocorreu tudo em sigilo, né, nos foi negado. Então, todas essas informações, esse pedido de prisão preventiva saiu agora. Então, agora é que nós realmente iremos fazer parte do processo, né, para poder defender nossos associados da melhor forma possível. Né, e a associação está com a sua maior parte do corpo jurídico, né, empenhada para fazer a melhor defesa, porque nós acreditamos, né, até que se prove ao contrário, na inocência dos nossos associados. A movimentação em frente ao 5º Batalhão foi intensa na tarde desta quarta-feira. O policiamento no local foi reforçado. Colchões e camas foram levados para o quartel. A gente tem imagem aí, não tem, gente? Tem, olha só. Com os militares de folga, a paisana, foram até o batalhão para prestar apoio aos companheiros que estão sendo acusados aí de participação na chacina de Messejana, que aconteceu em novembro do ano passado. Após a descoberta de um tumor no cérebro, uma estudante aqui de Fortaleza resolveu criar uma página no Facebook para contar a história dela e pedir ajuda. A mãe da jovem teve que sair do emprego para cuidar da filha. E como o custo do tratamento é muito alto, a família precisa da sua ajuda, precisa de doações. E aqui a gente abre espaço no Rota 22 para prestar essa solidariedade, para que você possa ajudar essa família. Acompanhe. Muito alegre e muito inteligente. Isabela impressiona logo nos primeiros minutos de conversa. Tem apenas 16 anos, mas as metas de vida estão bem definidas. Muitos já sabem, meu maior sonho é de me tornar uma médica, me formar em medicina, porque eu sempre fui apaixonada por ciências e então quando eu comecei a estudar anatomia foi assim, amor à primeira vista. Quem olha assim nem imagina o tamanho da batalha que está diante dela e da mãe, a vendedora Raquel Bezerra. Isabela sofreu uma convulsão no dia 4 de agosto. A mãe estava com ela em casa quando tudo aconteceu. Poucas horas depois, já no hospital, a família descobriu o improvável: um tumor no cérebro da adolescente. Para mim foi o momento assim mais difícil da minha vida, quando já de posse de alguns exames que o médico diagnosticou, a Isabela está com um tumor no cérebro. Foi muito difícil. Isabela passou a ser atendida por uma equipe de especialistas do IJF. A cirurgia de remoção do tumor já está marcada, 13 de setembro. Mas muitos exames precisam ser realizados antes e depois da intervenção. A mãe, que é autônoma, conta que teve que parar de trabalhar para dar assistência à filha e já gastou quase R$8 mil em exames até agora. Eles vão ter que ser refeitos, todos esses exames, que é para ter um comparativo das funções de o que foi afetado e para daí iniciar um tratamento. Para ajudar a arrecadar verbas, familiares criaram a página Isabela Vai Vencer no Facebook. Nela, a adolescente conta um pouco de sua história. Para surpresa de mãe e filha, algumas publicações já ultrapassaram 50 mil visualizações. Eu estava falando para eles que eu fiquei surpresa, porque eu realmente não esperava que tanta gente fosse se mobilizar. Neste momento de ansiedade, esse tipo de apoio tem sido fundamental. Mas por aqui não faltam amor, fé e esperança. Sei que tudo isso vai passar. Estou muito confiante em Deus, que tudo vai dar certo.
Se você quiser ajudar a Isabela, você pode entrar na página do Facebook, Isabela vai vencer, e você vai lá postar a sua ajuda e tal. Ajuda porque Deus tem muito mais para dar a você. E assim foi mais um Rota 22, muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até nosso próximo programa, se Deus quiser.